Boa noite, estamos começando mais um Tio Talk com Alan Lute, aqui pela TV Flórida, nos Estados Unidos e pela Amazon. E o nosso convidado de hoje é uma das figuras mais importantes no mundo da Miss Brasil. E ele é conhecido também no exterior. Mas hoje o nosso convidado ele não trabalha mais com Miss Brasil, não trabalha mais como missólogo, mas deixou um legado muito grande, muito forte na história das Miss Brasil. Mas hoje ele tem um trabalho tão importante quanto, ou até maior, né, de maior responsabilidade. Evandro Haase, vem contar pra gente o que você está fazendo hoje e por que não está cuidando mais de Miss Brasil. Vem para cá, Evandro. Então, o nosso convidado de hoje, Evandro Haase, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Alan? Prazer falar contigo, contar um pouco da minha história e conhecer um pouquinho também desse seu programa que é incrível, né? Tá fazendo um maior sucesso. Obrigado, Evandro. Na verdade, o prazer é todo nosso. Conhecer um pouquinho aí da sua carreira, um pouco do Evandro, saber um pouco mais sobre a parte artística aí, que a gente sabe que você domina um pouquinho esse lado aí, né? Bem pouquinho, né? Um pouquinho tempo de experiência nesse ramo, né, Evandro? Pois é, estou quase me aposentando, menino. Mais de 40 anos trabalhando aí no cenário artístico, televisão, mundo das misses, reportagens. Sabe aquela pessoa multimídia que faz um pouquinho de tudo? Acho que eu nasci assim, viu? São O coisas que artista, né? É o artista, né? Ele atua, ele apresenta, ele produz, ele cria, ele é tudo. Então vamos lá, vamos começar então. Eu vou até fugir do roteiro um pouquinho. Evandro é missólogo. Existe essa palavra? Eu nunca tinha visto até hoje. Pois então, Alan, deixa eu te explicar. É uma palavra bem antiga, né? São estudiosos do mundo Miss, são profissionais quando eu comecei, né, há mais de 40 anos, eram pequenos profissionais em alguns países chaves. Venezuela, que é o cenário do mundo Miss, tem missólogos americanos que são incríveis, asiáticos também. E no Brasil não se falava muito, porque os concursos de misses no Brasil, ele teve grandes momentos de glória, tempos, né, maravilhosos, por exemplo, no Diários Associados, lá na década de 60, depois, década de 80, era Silvio Santos, que também o Miss Brasil era um programa de auditório. Então, era momentos que o público brasileiro assistia, paravam, né, para torcer para o seu estado. Logo depois do Silvio Santos, nós tivemos uma queda aí no mundo Miss. Não se falava mais em Miss Brasil, né? Quem era Miss Brasil? E aí surgiu o Evandro Haase, eu já estudava muito, eu vou explicar um pouquinho, talvez, do meu início, como tudo começou, por que missologia na minha vida, como que um garoto, né, começa a ter vontade nesse mundo Miss. Mas eu lá, garoto, no interior do Rio Grande do Sul, a minha família é uma família de misses, né? Minha mãe participava de concursos no passado, então eu fui gerado já no ventre, já com essa vontade, né? De conhecer esse mundo miss. Então, quando eu nasci ali, eu nasci nesse momento da década de 70, quando o mundo miss era um mundo muito forte, né? E aí, no colégio, eu já brincava, já fazia os concursos. Eu, com 5 anos de idade, eu fazia os concursos na escola com as minhas colegas. Eu fazia assim, os garotos eram jurados, né? Porque os meninos sempre gostavam de olhar as garotas. E eu era o apresentador, então eu chamava a menina X, a colega Y. E eu não tinha dinheiro, né? Muito novo, eu fazia as faixas de papel higiênico, pintado de canetinha, era Miss Primavera, era Miss, enfim. E então, com 5 anos de idade, não tem como mudar esse cenário. Claro que o meu pai tinha ações de ter um filho médico, jogador de futebol, como todo pai, né? E Normal. aí, que visualiza um garoto brincando de boneca, né, usando o sapato de salto da mãe. É muito difícil falar sobre isso, né? Apesar de o mundo ter mudado, mas a gente sabe que preconceito existe ainda. O Brasil é um país de grande preconceito, seja ele É. sexual, racial, enfim, diversos. Então, eu acho, as pessoas dizem, mas já mudou. Não mudou, não. Eu trabalho com crianças, eu sou uma pessoa que trabalho lapidando crianças para o mercado artístico. Quando chega um garoto na minha frente com trejeitos femininos,
o pai fica furioso, ele quer bater na criança. Então, isso é um absurdo. A gente tem que falar assim na televisão para que as pessoas administram isso. Se nasce dessa forma, não adianta, né? Não existe ex-gay, ex-X, ex-homem. Se nasce quando você tem vontade, né, de fazer algo. Então, enfim, hoje eu sou um profissional feliz, tenho minha família super unida comigo, meu pai aceitou super bem, né, esse crescimento artístico. Eu, desde novo, desde muito criança, eu já venho naquele foco de fazer sucesso com a moda, transformar bonecas em misses. Então, não tem o que fazer, né? Se nasce. Nasceu. Nasceu, Nasce. exatamente. E, Evandra, na verdade, complementando, né, o que você falou, você explicou, na verdade, a pergunta e foi mais além. Então, já indo para uma pergunta que nem está na pauta, né? Porque você estava vendo que eu estava olhando para baixo, porque eu estou vendo a pauta e você já me explicou coisas além. E hoje existe o preconceito ainda, contudo, na verdade, não é só em relação à sexualidade, mas há muitos anos, eu acho que antes era pior, não sei, você que vai me dizer isso agora. Ah, eu quero ser ator, eu quero ser cantor, eu quero ser homossexual. É não sei o quê. Eu acho que antigamente era pior ou agora está a mesma coisa? Mudou? Como é que está isso hoje para você que trabalha de frente Ah, lá. com essa parte? Nós tivemos aí um avanço da tecnologia, da medicina, enfim, né? Eu falando há 40 anos atrás, quando foi lá meu início, né, um pouquinho mais, o preconceito era forte em relação às escolhas, né? O garoto, ele tinha que realmente ter uma profissão masculina, ou ser jogador de Masculina. futebol, ou ser um médico de sucesso, ou ser um engenheiro, ou um advogado. Sempre foi o sonho dos pais ter aquele machão que vai trazer para o lar os netos, enfim. Com o avanço de tudo isso, as coisas amenizaram, mas o preconceito ainda existe e é forte, viu? As pessoas usam máscaras na vida, porque na sua frente as pessoas são amigas, né? E dizem, nossa, o Alan é talentoso, o Alan é maravilhoso, mas nas costas vem a punhalada. E isso eu visualizo diariamente na minha carreira artística. Eu faço assessoria também no Brasil inteiro, viajo o Brasil inteiro conhecendo pessoas, os artistas, eu tenho milhares de conhecidos, e nesse mundo da arte, né, da moda e da televisão, as pessoas usam máscaras, sim, elas dizem que não, mas existem. Que o preconceito é forte, racial também. Se você está acima do peso, eu disse, nossa, como ele é você, eu pensei que você fosse mais magro, como você é gordinho, isso acontece comigo, eu tenho 1,90 m. Eu fui modelo reconhecido fora, com um corpo assim, era perfeito. Hoje, com 55 anos, eu estou bem acima do peso, com 14 quilos a mais. Eu chego no aeroporto, as pessoas, você é o homem das misses, você é o homem da Band, da televisão. Parecia tão magro. Assim, então não tenho nem o que falar, né? Porque a pessoa poderia chegar assim, Evandro, você é tão querido, é tão talentoso. Não, nossa, você é tão diferente ao vivo, né? Você é tão gordo. Já chegou inúmeras vezes pessoas chegando você, como você engordou, como você está gordo, sabe? E isso é uma coisa que machuca. Eu tiro de letra hoje, porque eu tenho que saber administrar isso na vida, mas para você ver como as pessoas são. Bom, é muito importante isso que você falou. Exatamente, acontece muito. E no meio artístico, você, melhor do que eu, sabe disso. Muitas pessoas chegam e falam: Nossa, que legal, deve ser um sonho, não paga nada, ganha tudo, é dinheiro fácil, é não sei o quê. Só que às vezes as pessoas não sabem que por trás do financeiro, por trás da mídia, tem coisas que são pior e muitas pessoas não conseguem lidar, que é o psicológico. Então, para as pessoas nos julgar, é muito fácil. E tem pessoas que não têm psicológico para isso. Então, é isso, um ponto importante que você citou, né? Principalmente quando mexe na parte estrutural da pessoa. Por exemplo, igual você citou agora, da parte da gordofobia, vamos dizer assim. As pessoas chegam julgando e não sabem, às vezes não é gordura, às vezes é um outro problema de saúde que a pessoa tem, depressão incha, tem retenção Lógico. de líquido, tem um monte de coisas que pode ser. Aí você chega e fala: Pô, Evandro, você está acima do peso, mas eu não sei como está a sua cabeça. Eu não sei se você tem uma depressão. Eu não sei se você tem algum problema psicológico.
né? Então Uhum. é muito importante isso que você falou, porque você está há 40 anos aí de profissão, né? Mas vamos falar de coisa boa agora. Isso daí vai, infelizmente, a gente não sabe por quanto tempo ainda vai ter, né? Mas eu acho bacana você trazer essa pauta, Alan, para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouco esse nosso mundo artístico, que as pessoas pensam que é só um mundo de glamour, é um mundo maravilhoso, mas por trás disso a gente sabe que a gente acorda cedo, temos que estudar também, ninguém sabe tudo, né? Você também tem que estar sempre aí buscando parceiros, né? Buscando aí para brilhar cada vez mais. Na minha carreira não é diferente. Então a gente luta muito, não é fácil esse mundo artístico. E as pessoas têm que entender e respeitar. Eu falo sempre isso. O colega, eu não preciso te amar, né? Não preciso te idolatrar, mas eu tenho que te respeitar. Não, não me aceite, mas me respeite. Eu acho que isso que Exato, é o prazer, né? exatamente. Mas agora, Evandro, eu queria que você contasse para gente qual é o trabalho, qual é a função do missólogo. Como é, por exemplo, você já preparou aqui, pelo que eu estou vendo, ó, você levou mulheres, você foi a pessoa que mais levou mulheres a conquistar o Miss Brasil. É Como que é a verdade. preparação disso? Como que Então, funciona? Porque deve ser muito difícil. não é como eu te falei, né? Tem coisas que é o dom. Você tem que ter o dom, não existe uma faculdade para isso. E você é como assim, o profissional missólogo, ele precisa lapidar um diamante. O diamante ele é bruto. Você vai lapidando e dando aquele brilho especial. É como eu pegasse uma argila, né? Fosse moldando a argila, construindo uma grande escultura. O mundo Miss não é diferente. Você descobre um talento, uma menina que é linda, ou tem um potencial, né, para aquele cenário que é o mundo Miss, que é uma diferença. Você trabalhar com misses, com atrizes, com influencer, com modelos. O perfil é diferente. Cada profissão tem um perfil característico. Então, você tem que entender um pouquinho de todos esses perfis. O caso da Miss, ela precisa vender a sua imagem, né? Obviamente que beleza é fundamental, já dizia o poeta, mas, acima de tudo, ela tem que entender, né, o objetivo do papel Miss, a importância dela ser uma referência para outras mulheres e ser referência, muitos para jovens também, que sonham com essa carreira do mundo Miss. O mundo Miss, há 40 anos atrás, havia um perfil, a beleza era o ponto auge aí de tudo. Hoje, 40 anos se passaram, a Miss é muito além da beleza. Ela tem que trabalhar em prol de uma causa social. Ela precisa representar pessoas que têm uma história muito forte e levar para o mundo essa história. Então, hoje, a Miss, além da beleza que faz a diferença, mas às vezes as pessoas dizem, Evandro ganhou a Miss Índia, né? Tinha mulheres incríveis e a vencedora foi a indiana, que não tinha uma beleza facial interessante, mas ela tinha uma beleza suficiente para carregar aquela faixa internacional, vendeu a imagem dela de cultura, conseguiu passar o papel da história dela, do passado e do presente. Ela foi uma menina que sofreu bullying na escola, contou a sua trajetória familiar, conseguiu uma formação, né, acadêmica importante, como a ciência X, né, uma pós-graduação no área. Então, ela tem uma bagagem cultural muito grande, que antigamente as misses, o que elas buscavam, além da beleza? Né? Cuidado do corpo, né? E representar o Brasil fora. E logo depois casar com um príncipe encantado, que elas pensavam, né, lá no passado, que elas buscavam um bom casamento também nos concursos de Miss. Não é diferente hoje. A mulher que busca a fama, ela já tem objetivos na vida. Então, eu não estou aqui tapando sol com a peneira dizendo que mulher hoje não é inteligente. É inteligente, sim. Ela também busca um bom casamento, né? Mas é uma verdade. Então, o missólogo é aquele que vai lapidar, né, que é o preparador de misses, e vai conduzi-la como fosse até o casamento. Só que não é casamento, é o palco do mundo das misses, até o momento dela receber a coroa. Foram 9 mulheres que participaram aí da minha história e chegaram ao topo nacional da beleza. Quer dizer, o segundo colocado é um mineiro, né? E ele faleceu recentemente, que é o José Alonso. Quer dizer, eu estou 7 pontos à frente com mulheres vitoriosas. Então, eu fico muito feliz com esse número. Não é fácil carregar essa Imagina. bagagem, ser amado e odiado, porque você sabe, você não agrada
100%, né? Por mais que você seja um excelente profissional, vai ter pessoas que vão falar, né, de uma forma negativa, de não gostar do seu trabalho, até porque quando eu comecei era Evandro Hazy a referência no Brasil, né? Só que hoje existem milhares e milhares de missólogos espalhados pelo Brasil. Quando eu comecei, não tinha. Só que hoje é rentável ser missólogo. Você tem uma renda muito grande. Você prepara uma mulher, não é de graça. A mulher vai pagar pelo seu trabalho. Então, hoje, esses jovens missólogos, que eu tenho o prazer de ser o mais antigo, eles estão realmente faturando e faturando bem. Isso é bacana, porque tem O custo é empresas. alto? Custo é alto. Para se formar uma Miss hoje, você tem que ter patrocinadores fortes, você tem que ter aí uma boa poupança, né, guardada, familiar, aí, que vai lhe ajudar. Não é fácil. Os seus honorários de alguns missólogos, né, hoje, eu não trabalho mais assim preparando misses para os concursos, né? Eu já abandonei, é como você se aposenta, a minha aposentadoria. Você tem que sair de cena no momento do Certo. auge. Eu acho que você não pode sair de cena em decadência. Então, quando eu abandonei o Mundo Miss em 2015, foi um momento do auge da minha carreira. Então, e hoje eu faço palestras no Brasil, viajo formando crianças, jovens e adolescentes para o cenário e adultos, mas de uma outra forma, com a minha Rise Top Talent, né? Então, o Evandro, especialista, ficou na história, mas graças a Deus eu tenho coisas maravilhosas e lembranças incríveis desse mundo. Na verdade, acabou virando referência, é uma referência, né, Sim. nessa área, e você fez certo, saiu e agora abriu a sua agência. Quantos anos de agência, o Evandro? Na verdade, assim, já existia a escola de Misses, né? Eu acabei trabalhando nessa formação no passado como a primeira escola de Misses no Brasil. Existe na Venezuela há mais de 40 anos. Então, no Brasil, a minha escola, só que era voltada para o mundo Miss, né? Já 30 anos no Brasil, 28 anos, eu estou realizando esse ano a escola. E depois eu mudei aí o conceito, larguei a formação de Misses, que era um nicho muito focado, e abri para a área artística geral. Então, eu precisei aprimorar também, né, a parte de conceitos dessa preparação e acabei, então, indo para a área de talentos artísticos. E o leque é grande, né, Alan? Agora você vai me contar como funciona a preparação artística. Porque é o que eu estou falando, você trabalha com todos os tipos, né? YouTuber, digital influencer, atores. Como que funciona? Como se fosse É uma literalmente uma escola? Eu não gosto de falar escola, porque, na verdade, a gente trabalha indo nos locais, nos estados, descobrindo talentos e preparando esses talentos para a vida. Isso é fundamental. Primeiramente, a gente prepara uma criança de 5 anos com um talento incrível de voz, para a música ou para a televisão, porque tem crianças com 5, 6 anos que dão show em vídeos. Então, isso é importante. E o meu trabalho é lapidar com a minha equipe, que são 18 profissionais, que trabalham entre pedagogas, dançarinos, mestres, pessoas que já atuam nesse cenário artístico, que têm a Legal. minha opinião, que isso é importante, porque eu só trabalho com pessoas que têm uma credibilidade, porque trabalhar com criança você tem que amar muito, porque criança é uma joia tão incrível, né? É um anjinho tão maravilhoso que eles não têm maldade na mente. Então, a gente tem que respeitar. E eu sou uma pessoa que denuncio. A gente sabe que o Brasil, e eu digo no Brasil porque em outros países as coisas são diferentes. E aqui existe muitas coisas que não são corretas. Então, a gente vê aí vendendo book, vendendo mentiras, e eu denuncio mesmo, porque eu sou uma pessoa que fui muito bem educado, eu tenho mãe e pai presente na minha vida, e sou uma pessoa espiritualizada, e eu cresço, né? A cada dia eu estou crescendo, porque eu tenho sonhos ainda, mas eu acho fundamental você ter esse discernimento de fazer coisas corretas, porque a gente vê aí o Brasil com tantos problemas, com tantas maldades, com tantas brigas familiares, que eu acho que família em primeiro lugar, e eu vou Com certeza. defender isso até o fim dos meus dias. Eu acho que família é fundamental e ninguém faz sucesso quando não tem uma família unida. Você vai resvalar, você vai ir para um mundo assim negro quando você não tem aí uma base familiar boa, viu, Alan? Você está correto. E com base no que você falou,
para a gente finalizar, igual você estava falando sobre família. É a base de tudo, é um alicerce e tudo mais. Só que agora, vamos lá. Tem famílias e famílias, e eu acho assim, Evandro, eu vou englobar agora tudo que a gente falou um pouquinho. Se a gente juntar isso tudo, primeiro, a fama, não vamos ser hipócritas e dizer que não, porque ela traz o dinheiro. Ele Óbvio. vem, a parte, todo o trabalho. A consequência é o financeiro. Então, assim, o dinheiro sobe na cabeça. Porque é diferente. O meio artístico não é como você trabalhar numa empresa. Você tem um salário fixo. Às vezes, para a pessoa ter um aumento, demora quanto tempo? Anos. O meio artístico, a gente sabe que não. Você fez um pouquinho mais de sucesso, é um pocão de dinheiro aqui, um muitão ali, e são dinheiro alto. Isso causa inveja em pessoas próximas, causa um monte de sentimento que eu acho que não tem nem explicação e narrativa para isso. Um exemplo aí que eu não sei quem está certo ou quem está errado, eu não gosto de julgar com essa história de Larissa Manoela. Ela certa ou ela errada, negativa ou positiva, acho que foi negativa a informação, porque envolveu família, acho que expôs demais uma coisa que, na minha visão, eu não faria isso. Colocar meus pais, se eu tô com um problema, eu vou lá, se eu não vou processar, também não vou botar a público. Mas, enfim, eu acho que teve uma exposição de todos ali, né? Do pai, o pai foi o único que não, né? O pai ficou mais tranquilinho. Mas a mãe e a filha. Então, teve um conflito aí. Como que você, Evandro, preparador de talentos, de misses, como que você enxerga essa história Larissa Manoela? Bom, para finalizar tudo isso, que eu acho que essa sua pergunta, ela é uma pergunta tão ampla, porque vai resumir tudo que a gente falou nessa entrevista incrível, desde o início, que falamos de passado, de futuro, de crianças, de preparação, de pessoas que fazem sucesso com 4, 5 anos de idade, e como administrar isso, que é o caso de Larissa Manoela. A Larissa fez sucesso muito cedo, né? E quem administrou a carreira foi a mãe e o pai, né? Eu acho que família é para estar ao lado, não mexer com dinheiro, né? Por isso, bons profissionais que já trabalham, honestos, que atuam na gestão artística e de como gerir a fama, de como trazer assessorias dignas, né, como a minha e como outras maravilhosas que tem no país, de chamar profissionais de ponta capacitados para gerir o talento dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto. No caso de Larissa Manoela, hoje ela é uma mulher que trouxe uma história, no meu ponto de vista, triste. Eu jamais, como eu defendo a família em primeiro lugar, eu defendo o amor familiar, e eu venho de uma família muito bem estruturada, eu nunca tive problema algum com a minha mãe, e se um dia, né, nós tivemos algo dentro da minha casa, foi resolvido dentro do meu lar. Eu nunca trouxe para público um problema interno que eu tive com a minha irmã, com meu pai e com a minha mãe. Que isso se resolve dentro do caso. Ela teve o ventre de mãe para ser parida, a mãe pariu essa menina, e teve toda uma gestão de talentos, de sucesso, graças a Deus, é uma menina talentosa ao extremo, mas eu preciso colocar na balança e ver os dois lados. Eu, como jornalista, falando agora, eu não posso pegar somente a versão da menina e não ouvir a versão dos pais que outra jornalista também trouxe. E a gente, como públicos, como pessoas que estão recebendo a notícia, é saber a história. A história verdadeira vai ser muito difícil. A gente sabe que existe relacionamentos, eu não estou julgando pessoas, mas eu já presenciei artistas que foram influenciados por marido, por namorados, que pessoas que não eram corretas e ficavam de olho também no dinheiro da pessoa. Bom, eu não fiz tanto sucesso como você, porque eu também sou artista, mas o meu marido fez, a minha namorada fez. Então, eu quero que ela brilhe mais e eu vou administrar também o dinheiro, uma parte do dinheiro. Não estou dizendo que é o caso da Larissa, mas a esse caso da exposição pública em rede nacional ficou muito feio para o Brasil, ficou muito feio como exemplo de artista trazer aquilo de uma forma de xingar. E uma coisa que me deixou assim com algo entalado, fiquei com alguma coisa na garganta, não consegui dormir aquela noite quando eu presenciei a entrevista. Eu estava fora, voltei a assistir no meu quarto. Ela disse que não tinha dinheiro para comprar uma água
uma água de coco, algo do gênero, não sei bem como é que foi a história, não vou lembrar, que não tinha o dinheiro porque tinha que pedir o dinheiro para isso. Ah, desculpa. É mal Não contado. É pode dar mal mal. contado. É. Então, se eu tenho uma idade, sou maior de idade, eu não vou ter o dinheiro na minha bolsa, eu não vou ter um cartão, eu não vou ter nada, eu vou ter que estar pedindo bênção para o meu pai, para minha mãe, que são pessoas que convivem comigo, tá bom que administra. Agora, desculpa, eu acho que a base familiar, eu quero dar exemplo para as pessoas. Eu não vou. Se eu estivesse no lugar da Larissa Manoela, tá? Usasse um cabelo loiro, tivesse aqueles olhos maravilhosos, eu ia dar exemplo. Não vou julgar ela se ela fez, se ela cometeu isso. Tem Deus lá em cima que vai cobrar um dia. Concordo. E exatamente, eu acho que é isso, não tem palavras, porque não cabe a nós julgarmos. Porque foi que nem você falou, não sabemos, entendeu? Ela fez um comentário de que pode ser que na hora ela não tivesse o dinheiro, não que ela não tinha, pode ser que na hora ela não tivesse, só que nós que somos do meio sabemos que a mídia distorce tudo. Então, é igual, eu posso cortar a gravação, colocar o que eu quiser, né, mandar editar uma parte e fazer outra. Então, nós não sabemos a real situação. Porém, só pelo fato de a filha ter ido a público, a mãe ter ido a público, a mãe forçou um choro. Isso é nitidamente, eu sou ator. Tá? Uhum. Então, a mãe fez um choro forçado, isso é nítido. Então, assim, é triste, cara. Não é uma história para se zoar, não é uma história para dar risada. Meu, ela é novinha, menina, o pai e a mãe é pai e mãe, o namorado, querendo ou não, é namorado hoje, amanhã pode não ser, entendeu? Então tem tudo isso, mas... Evandro, temos próximos projetos, quais são? Conta pra gente. Menino do céu, eu sou uma pessoa, Alan, que eu não gosto de planejar o futuro, né? Eu sou muito hoje o presente e viver o hoje, né? O futuro, obviamente que eu tenho alguns planos e convites. Eu posso adiantar, né? Dar uns spoilers para você aqui. Um deles é a volta para a televisão. Tenho algumas propostas, né? De voltar, né? A ter o meu programa, um programa de entrevistas. Então, assim, tem também um convite de lançar produtos da área de beleza, né, maquiagens com meu nome. Eu sou uma pessoa super complicada em relação a produtos que o mercado hoje traz, cores não corretas para o tipo de pele, alguns produtos com excesso de brilho. Então, já estou estudando junto a uma marca aí de indústria química alguns produtos. E também um spray de cabelo, porque eu uso muito tupete, né? E hoje mulheres também, né, que trabalham com televisão, cabelos presos, enfim, elas usaram um spray de cabelo, uma fórmula específica que eu sempre trabalhei. Então, tipo, de uma goma, né? As misses usavam muito isso no passado, eu uso ainda no meu cabelo. Então, a lançar um spray de cabelo rase, que é para quem gosta de tupete, cabelos presos, é aí. Então, são projetos que estão surgindo, vamos aguardar, espero que dê tudo certo, né? E o programa assim, não dá para falar muito, mas já está um pedaço dele já escrito. É mais ou menos isso: entretenimento, a vida como ela é, histórias e entrevistas bacana. Isso é legal, e precisa, né, Evandro? Querendo ou não, a TV brasileira precisa de conteúdo, né, cara? Você entra, é jornal, é muita coisa que hoje você sente falta na programação brasileira. Tanto que a maioria das pessoas hoje estão indo para onde? Não que seja ruim, né? Mas é Netflix, é HBO, estão indo para os streamings, É. porque você não consegue, tem um programa ou outro aí, mas já são coisas mais, por exemplo, o Domingo Legal é uma coisa mais num domingo, né? Então, ou seja, uma coisa que prende mais a família, então precisa de uma coisa nova, precisa de uma coisa para prender o público, precisa de uma programação boa. Eu sou de um tempo que televisão é sem papas na língua. Você tinha que realmente comunicar dentro de um estilo, que você, sem tapar, né? Você fazer um personagem que não é você. Eu realmente relatava histórias policiais no Datena dentro do meu jeitinho de ser. Eu tenho um jeito muito peculiar. E eu morro de saudade de Clodovil, de Ney Galvão, que foram grandes nomes da história do jornalismo, né? Jô Soares, que também tinha uma identidade muito forte na televisão, Hebe Camargo, que tinha aquele programa maravilhoso.
Então, são grandes personagens e estrelas que fazem falta. Depois dessas pessoas que já não estão mais aqui conosco, a televisão continua, sim, continua. Mas, assim, os streams estão tomando conta, né? As redes sociais com lives também, porque é muito rápido a comunicação. Então, a gente precisa dar uma sacudida na televisão aberta e trazer outros conteúdos de entretenimento com cabeça. Eu acho que isso é fundamental para as pessoas que estarem em casa assistirem da melhor forma. E eu acho que vamos ver. Evandro, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi uma entrevista super que acrescentou. Foi uma entrevista produtiva. Não foi uma entrevista para falar apenas de carreira, apenas, né? Porque querendo ou não, é uma pessoa conhecida aí no Brasil afora, é uma pessoa que é inspiração para milhares de pessoas. Então, Evandro, é isso. Obrigado, portas abertas, tá? Sempre que precisar. Mais sucesso para você, continue brilhando, que Deus te abençoe aí na sua caminhada e acredite na sua estrela, né? Isso é muito bacana. Obrigado, viu? Obrigado, Evandro. Um grande abraço para você. Continue com mais sucesso ainda. E estamos de portas abertas novamente. Precisando, estamos sempre por aqui. Obrigado. Galera, o Tio Talk de hoje foi com esse fenômeno aqui do mundo das misses e do meio artístico. E o Tio Talk encerra e até o próximo programa. Um abraço.